Fala pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um vídeo hoje falando de um assunto que eu acho que eu ainda não tratei aqui no canal. E assim, esse assunto é o seguinte: fazer concurso público, será que vale a pena? Vamos embora pro vídeo. Então pessoal, eu acho que por um pequeno descuido eu ainda não trouxe esse assunto aqui no canal. E eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu já fui aprovado em 2 concursos públicos, tá? Lógico que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, claro que não, tá? Eu apenas estou me colocando assim meio que à disposição de vocês nesse vídeo, tá? Para dar a minha opinião a respeito desse assunto, porque eu já fui aprovado, né? E já fui nomeado em 2 concursos públicos. Então, assim, para quem não sabe, eu sou técnico administrativo da UF, tá? Universidade Federal Fluminense. E assim, pessoal, eu não ganho rios de dinheiro, tá? Longe disso. E assim, o concurso eu fiz há alguns anos atrás, eu já tenho alguns anos aí, né, de serviço público, tá? Então eu acho que eu tenho uma certa experiência, assim, para poder falar sobre esse assunto para vocês, tá, pessoal? O que eu queria falar com vocês, assim, nesse vídeo é o seguinte: eu acredito que muitos de vocês, assim, talvez assim como eu na época, né, podem estar de repente acreditando, né, que simplesmente passar num concurso vai resolver a vida de vocês, alguma coisa assim nesse sentido. Talvez vocês pensem que após passar num concurso público a vida de vocês vai estar resolvida, né? Ou então assim, vocês vão ter dinheiro pra caramba, e vocês vão poder viajar o tempo todo e a vida de vocês vai ser só alegria. E assim, nesse vídeo eu não queria de forma alguma desanimar vocês ou desmotivar vocês, mas eu queria trazer vocês para uma realidade que talvez seja um pouco diferente disso. Assim, quando a gente começa a pensar na questão do concurso público, né, se o concurso público vale a pena, concurso público é uma coisa assim muito genérica. Existem diversos concursos públicos diferentes para diversos órgãos diferentes, tá, pessoal? Então, assim, existem muitos concursos para cargos diferentes, com remunerações diferentes, com atribuições diferentes, e cada caso é um caso diferente. Então, quando a gente pensa na questão do concurso público, se vale a pena ou não, eu acho que eu poderia dizer para vocês o seguinte: isso depende muito de vários fatores. Naturalmente, não é qualquer concurso que vai valer a pena para você, tá? Eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Não tem como eu, Caian, dizer para você, né, que está assistindo meu vídeo, que se vale a pena ou não, né, fazer um concurso, tá? Porque eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que cada pessoa ela tem assim, né, uma percepção diferente do que pode ser interessante para ela ou não, né? Então existirão pessoas que vão achar que a remuneração que pode ser recebida no serviço público é muito pequena. Existirão pessoas que vão achar que a remuneração no serviço público é muito atrativa, tá? Então assim, isso é muito pessoal, beleza? Mas assim, pensando de uma forma genérica, eu trouxe aqui, né, alguns pontos que vocês precisam considerar antes mesmo de fazer, né, um concurso público e principalmente antes de vocês realmente, né, tomarem posse num determinado cargo, beleza? Então assim, como eu passei para vocês avaliarem se um concurso vale a pena ou não, isso vai variar de acordo com o quanto vocês acham que vocês podem ganhar, tá? Isso de uma forma geral. Vamos pensar assim: se você acha que você pode, por exemplo, ser um empreendedor de sucesso e ganhar muito dinheiro, talvez mais de 100 mil reais por mês, né, através do seu próprio empreendimento, talvez fazer um concurso público não seja uma boa ideia para você, tá? Então, assim, isso vai variar muito de acordo com cada caso. Mas vamos supor que você seja uma pessoa que quer ter um emprego, tá, normal, né? E um emprego que seja de preferência seguro, tá? Nesse caso aí, um concurso público pode ser uma boa opção para você. O que você precisa avaliar antes de fazer um concurso público é o seguinte:
Primeiro caso, mas não mais importante, o seu salário. O salário varia de acordo com cada caso, tá? Então, assim, existem, por exemplo, concursos para órgãos federais que pagam muito bem, e existem concursos, por exemplo, para algumas prefeituras que pagam muito mal para os mesmos níveis de escolaridade, tá? Então, vocês precisam observar, por exemplo, quanto vocês vão ganhar em cada concurso. Além disso, vocês têm que olhar também quais serão os seus benefícios. Se vocês vão receber, por exemplo, um auxílio alimentação, uma passagem e assim, outros benefícios que possam ser interessantes para vocês. Outro ponto muito importante é a distância do órgão onde você vai trabalhar para a sua residência. Se você vai fazer um concurso para um órgão que seja muito distante da sua residência, talvez você tenha que se mudar. Então, assim, a remuneração que você vai ganhar naquele órgão tem que ser suficiente para pagar uma locação, por exemplo, de um imóvel, né, que seja próximo daquele órgão para você. Se o órgão for muito distante da sua residência, é interessante que você se mude e fique morando ali próximo do seu trabalho. E para isso você tem que receber uma remuneração que seja interessante e que possa custear, né, as suas despesas. Outro detalhe importante é a carga horária. A maioria dos concursos públicos são para 40 horas semanais. Isso varia muito de acordo com o cargo, tá? Cargos, por exemplo, da área de educação ou saúde, geralmente tem uma carga horária diferente. Em alguns casos, em alguns órgãos, vocês podem até mesmo não ter assim um controle muito rígido em relação a isso. Mas na grande maioria dos lugares, hoje em dia, já existe uma rigidez muito grande em relação a isso. Outro ponto que vocês têm que observar é a compatibilidade do seu perfil em relação ao trabalho, tá? Não são todas as pessoas que se adaptam ao trabalho no setor público. Então, assim, vocês têm que observar se o perfil de vocês bate com o perfil de um funcionário público, beleza? Outro ponto importante é vocês observarem a característica daquele órgão, né? Por exemplo, se vocês vão fazer concurso para um tribunal de justiça, o Tribunal de Justiça ele tem algumas características ali que são específicas, tá? Então, assim, vocês têm que observar, por exemplo, que talvez no Tribunal de Justiça vocês tenham que fazer um trabalho específico, né? De uma determinada forma, tá? Então, assim, vocês têm que pensar, poxa, será que eu vou me adaptar a esse tipo de trabalho em específico? Então, assim, vocês têm que observar esses detalhes, tá? Para que vocês não fiquem depois um pouco chateados ali com uma rotina de trabalho que talvez seja diferente daquela que vocês estavam imaginando. Então, assim, pessoal, resumindo, essa questão do concurso público valer a pena ou não é uma questão muito pessoal. Cada pessoa tem uma história diferente, então, assim, essa questão do concurso público pode ser, por exemplo, muito interessante, muito importante para algumas pessoas e pode ser algo, assim, totalmente irrelevante para outras. Eu, quando fiz o meu concurso, eu estava numa situação em que eu estava muito chateado, que eu estava num trabalho que eu não gostava. Eu estava no serviço militar na época, então assim, eu servi na aeronáutica, né? Então eu estava bem chateado na época, eu estava estressado, eu não gostava de lá. Eu estava querendo sair do serviço militar, né? Eu era cabo na aeronáutica, então assim, eu estava numa situação em que ou eu seguia na carreira militar, eu ia, por exemplo, para terceiro sargento, né? Que seria o próximo passo, né? Ou eu de repente deveria optar por fazer uma coisa diferente. Então na época eu achei que valeria mais a pena prestar um concurso público. Então assim, isso varia muito de acordo com cada caso, né? E naturalmente o concurso público pode ser uma opção interessante para quem vem de baixo. Eu sei que muitas pessoas veem no concurso público uma oportunidade, né, de sair de uma situação assim difícil para uma situação um pouco mais confortável. E assim, pessoal, se vocês quiserem optar por fazer um concurso, poxa, analisem esses pontos aí que eu passei para vocês antes, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aqui no vídeo. Deixem suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. E se quiserem receber mais vídeos novos meus aqui no YouTube, inscrevam-se aqui no canal, porque assim o YouTube estará notificando vocês todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.